Oi, pessoal, meu nome é Amália, eu sou psicóloga aqui da Santa Casa, faço parte da equipe de psicologia e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre humanização, tá? Para a gente poder dar Antes de falar sobre humanização, vou falar um pouquinho primeiro sobre o serviço de psicologia. O serviço de psicologia, então, hospitalar, ele é recente. A profissão da psicologia já faz alguns anos, né? Mas a abordagem hospitalar ela ainda é recente. Então, é algo que ainda está sendo implantado nos hospitais e é um desafio, né? Justamente porque é algo recente que tem várias novidades. Conforme o tempo vai passando, novidades vão surgindo. Mas a psicologia hospitalar, ela trata dos aspectos psicológicos de toda e qualquer doença. Então, todas as doenças, elas acarretam questões emocionais, né? Então, prognóstico, diagnóstico, tudo isso faz com que as pessoas tenham sentimentos a partir disso, né? Então, não é só questões fisiológicas. O emocional, o psicológico, ele também abala muito, né? Então, a psicologia hospitalar, ela olha para isso, né? Para os aspectos psicológicos de cada doença. A psicologia, ela auxilia na humanização da abordagem hospitalar, de modo que a dor do paciente não seja apenas escutada, mas também compreendida em toda a sua dimensão humana. Aqui na Santa Casa, nós temos o serviço de psicologia, que é composto por 4 psicólogas. Cada psicóloga é referência de algum setor. Nós não temos psicólogas exclusivas dos setores, mas nós temos as referências. Então, quando tem alguma solicitação de avaliação ou de atendimento, o pessoal do setor já sabe, né, qual psicóloga pode acionar. Mas, né, todas as psicólogas atendem onde for necessário. Nosso atendimento é horário administrativo, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Nosso serviço, ele abrange vários aspectos, mas principalmente avaliação e suporte a familiares e pacientes. A partir disso, nós temos vários desdobramentos, né? Que podem ser discussão de caso, evolução do prontuário, encaminhamento, visitas domiciliares, comunicação de má notícias, enfim, são vários desdobramentos a depender de cada caso. O serviço de psicologia, ele auxilia também na relação tríade entre paciente, equipe e familiar. É muito importante, né, a psicologia nessa relação tríade, porque muitas vezes o paciente ele fica um pouco de receio, por exemplo, de perguntar para o médico, né? Ele tem algumas dúvidas com relação ao tratamento, à internação, e tem receio mesmo, né, de abordar o médico, até mesmo o pessoal da enfermagem. Então, nós, né, da psicologia, de uma maneira uma maneira mais acolhedora, a gente consegue, às vezes, chegar no paciente e ele acabar até mesmo tirando algumas dúvidas com a gente e a gente consegue auxiliar nessa comunicação. Nós temos também o protocolo de saúde mental, que foi implantado há pouco tempo, aqui na Santa Casa, que ele é um protocolo para pacientes em sofrimento mesmo, sofrimento emocional e psíquico. Então, quando são alguns pacientes até mesmo diagnóstico, uma tentativa de autoextermínio, né? Ou então pacientes que estão internados por outros motivos, mas são extremamente depressivos ou têm ideação suicida, ou algum transtorno psiquiátrico, né? Diagnosticado ou não, nós podemos abrir o protocolo de saúde mental, que é realizado na avaliação da enfermagem juntamente com a psicologia. Então, para esse protocolo, nós temos um plantão à distância de final de semana, que cada psicóloga fica responsável, uma escalinha. A psicologia hospitalar também, ela está dentro da equipe multidisciplinar, então uma atuação em conjunto, e essa atuação, ela visa a humanização no atendimento. O que é humanização? Então, é a ação ou efeito de humanizar, de tornar humano e afável. A ferramenta de grande importância da humanização é a comunicação, né? Um diálogo efetivo, uma comunicação mais direta. É importante porque no hospital a gente sabe que o paciente ele é leigo a maioria das vezes, né? Ele não entende muito bem o que está acontecendo com ele, não tem esse entendimento tão grande quanto os profissionais da saúde. Então, a comunicação intersetorial também, entre a equipe multi e até mesmo com o paciente, com o familiar. Esse trabalho multidisciplinar, então, são profissionais de diferentes áreas, desde de psicólogo até médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, enfim. Então, vários profissionais de diferentes áreas participam dessa equipe multidisciplinar.
São realizadas essas discussões de caso, né? Mais uma vez a comunicação entra aí, né? Uma comunicação efetiva, e a partir disso são tomadas algumas condutas multidisciplinares, né? De cada caso em cada paciente. A humanização, ela preconiza a subjetividade do paciente e do familiar, né? Então, é uma visão do paciente como biopsicossocial. O que significa isso? Então, é ver o paciente a partir dos seus fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores sociais. A partir daí, tem um atendimento integrado e completo. A gente vê quando o paciente ele chega no hospital, nós estamos vendo um recorte do paciente, né? O paciente naquele momento. Mas a gente tem que entender, levar em consideração que o paciente ele tem uma história de vida, né? Até chegar aqui. Então, ele tem traumas, ele tem medos, né? Ele tem família, ele tem várias outras coisas, vários outros fatores e que influenciam diretamente e indiretamente na internação. Né, influenciando consequentemente no diagnóstico, prognóstico e conduta. Então, a gente tem que entender que o paciente, ele não é um paciente fulano do leito 2 com um tal diagnóstico. Não, ele tem um nome, ele tem uma história, ele tem várias histórias e sentimentos que fizeram ele ser quem ele é hoje. Né? Então, a gente não pode esquecer isso. Um dos aspectos importantes na humanização, né, desse atendimento humanizado, é a escuta, né, que vem a calhar mais uma vez com a comunicação. Então, escutar e ouvir o paciente, né, não é só fingir que tá compreendendo, mas não, é escutar mesmo, né, é um acolhimento, é acolher o paciente, é tentar entender o que ele está trazendo para a gente, né, é uma empatia. Muitas vezes a gente acaba se acostumando, né? Os profissionais da saúde acabam se acostumando em ver algumas coisas, né? Determinadas doenças, determinados prognósticos, acaba acostumando mesmo. E de um certo ponto é bom, mas outro não, né? Então, às vezes a gente para e pensa assim, nossa, né? Se fosse eu no lugar do fulano que está internado, tiraria isso de letra. Mas a gente tem que entender que nós estamos na nossa casa, né? Nós estamos no nosso aconchego, nós estamos tendo contato com os nossos familiares, os nossos amigos. O fulano que está internado, não. Né? Ele não está na casa dele, ele não está na cama dele, ele perdeu totalmente a rotina, perde a autonomia, nem a roupa dele ele está usando. Né? Então, ele não tem muita identidade, ele perdeu a identidade dele. Então, é tentar não trazer o paciente para a nossa realidade, mas nós nos enxergarmos na realidade do paciente, né? Se fosse eu na situação em que ele está, né? Então, é uma empatia, é se colocar no lugar do paciente. E por mais que a gente não compreenda, por mais que a gente não aceite, é respeitar o paciente, respeitar os sentimentos e também os familiares, que nós sabemos que os familiares, o paciente nunca vem sozinho, sempre tem os familiares e que grande parte das vezes eles trazem questões que acabam deixando, às vezes, o profissional da saúde um pouco inquieto, né? Mas é tentar entender, se colocar no lugar desses familiares e desses pacientes e respeitar, né? O respeito ele é muito importante, né, em um atendimento humanizado. Então, a habilidade dos pacientes, dos profissionais em saber ouvir e respeitar as opiniões e as emoções dos pacientes com o objetivo de propiciar um tratamento mais digno. Então, respeitar. Muitas vezes, o médico ele propõe alguma conduta, né, ou a equipe de enfermagem, e o paciente ele não aceita, tentar entender por que ele não aceita, né? Tentar entender por que ele está agindo dessa maneira, conversar, né? Conversar com a equipe multi, tentar ver um olhar diferente mesmo, né? Um olhar mais atencioso, um olhar de subjetividade, né? Existem vários casos, às vezes, que nós da psicologia a gente recebe solicitação porque, por exemplo, um paciente está chorando, né? Nossa, o paciente está chorando, ele não para de chorar, vem aqui atender. E a hora que a gente chega para atender, a gente conversa com o paciente, com os familiares, e a gente vê que o paciente recebeu um diagnóstico que não tem prognóstico nenhum, né? Vai entrar no paliativo, então estranho seria se ele não estivesse chorando, né? Então vamos tentar entender o que é esse choro, né?
Às vezes os pacientes eles se recusam, por exemplo, determinadas intervenções, né? Então, por quê? Né? Às vezes são questões religiosas, às vezes são questões culturais. Então, o certo da pessoa, né? O meu certo pode não ser o certo do paciente. Tem o certo e o errado de cada um. Então, não tentar impor ao paciente o que é certo para mim, ou o que é certo aos olhos da medicina, da ciência, mas sim o que é certo para o paciente, né? Tentar conversar, tentar, lógico, mostrar o nosso lado, né? Mostrar o lado da questão profissional mesmo, mas respeitar que cada um é cada um e cada pessoa vai agir de um jeito. O paciente, quando ele está no hospital, né, mais uma vez, ele não queria estar aqui no hospital, né, ele está aqui por uma questão de saúde mesmo, então ele está vulnerável, né, ele saiu do seu ciclo de contato social, ele às vezes deixou uma filha, um filho que precisa ser cuidado, um emprego, então ele tem preocupações, então ele está vulnerável, né, os sentimentos eles estão mais aflorados. Às vezes algo que é triste, o paciente sente muito mais tristeza do que o comum, né? Às vezes algo que é para deixar preocupado, fica muito mais preocupado. Então, às vezes é 8 ou 80, né? Então, ele fica abalado emocionalmente e isso demanda muita atenção, né? Os pacientes, às vezes, o pessoal, não nós psicólogos, mas a gente ouve muito, o pessoal da enfermagem, físio, tudo mais, vai conversar, vai fazer alguma intervenção no paciente e eles só querem conversar, né? Aí solicita psicologia para conversar com o paciente. Nós, psicólogos, nós estudamos para isso, né? Nós somos treinados para isso, para escutar, para tentar auxiliar, mas é dever de todos os profissionais da saúde que tenham essa humanização, né? Que saibam escutar, que saibam acolher. E é um direito do paciente esse tratamento humanizado, né? Então, isso não depende só dos psicólogos. Nós estamos aqui para auxiliar, para tirar dúvidas, até mesmo para fazer um treinamento. Mas isso é dever de todos os profissionais. E não só aqui na Santa Casa, em todas as instituições. Então, a humanização é entender que um paciente ele não é só um paciente. Ele é o amor da vida de alguém, o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, o avô de alguém e o melhor amigo de alguém. Então, o paciente ele é o amor da vida de alguém, né? Então, eu acho que isso é não só aqui no hospital, na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? Em todos os tipos de relações. É parar, pensar, falar, nossa, né? Se fosse o amor da minha vida aqui, como eu gostaria que ele fosse tratado, né? Como eu gostaria que as pessoas conversassem com ele, como eu gostaria que as pessoas abordassem ele, né? Quando as coisas são com a gente, é diferente, né? A gente se afasta um pouco dessas questões emocionais e sentimentais mesmo, quando é com alguém que a gente não tem contato, que a gente não conhece. E é normal isso, né? É uma maneira é uma proteção nossa mesmo, né? Senão a gente não ia dar conta de trabalhar em um hospital. Mas isso não faz com que a gente possa tratar a pessoa de qualquer maneira, né? Então é tentar se colocar no lugar. E se a gente não conseguir se colocar no lugar, então colocar o amor da nossa vida nesse lugar. Aqui deixei aqui por último para vocês, equipe de psicologia, né? Então, o nome das 4 psicólogas, o setor que cada psicóloga é responsável para fazer os atendimentos. Nós temos o ramal aqui da sala da psicologia, é 6133. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Ou então alguma solicitação de algum atendimento, ou até mesmo se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o que foi passado aqui, podem entrar em contato com a gente. Obrigada.